Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouco Coxinho de Direito. E hoje dou continuidade à nossa playlist sobre dosimetria da pena. Se você ainda não assistiu os demais vídeos, não deixe de assistir porque estamos comentando e já estamos chegando aí a cerca de 8 enunciados do STJ sobre esse importante tema do direito penal. Pois bem, hoje falarei de 3 enunciados, o 241, o 444 e o 636, todos do STJ, que tratam sobre maus antecedentes e reincidência. Vamos entender esses dois institutos importantíssimos. Lembrando então rapidamente aqui como é feito então o cálculo da pena. Lembrando que o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal garante a chamada individualização da pena, ou seja, uma vez que alguém seja condenado pela prática de um crime, então cabe ao julgador impor essa pena de forma individualizada, considerando características desse indivíduo, bem como do fato por ele praticado. E como isso funciona? Nós temos, conforme o artigo 68 do Código Penal, o chamado critério trifásico, criado pelo famoso penalista Nelson Hungria. E que consiste esse chamado sistema trifásico? Em um primeiro momento, então, é calculada a chamada pena base, onde são considerados 8 circunstâncias, chamadas circunstâncias judiciais. São elas, então, a culpabilidade do agente, os antecedentes, e falaremos sobre eles nesse vídeo, a conduta social, bem como a personalidade do agente. Ainda, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Feito esse primeiro cálculo, passa-se então a análise da pena chamada intermediária, onde são analisadas circunstâncias chamadas atenuantes e agravantes, previstas todas no Código Penal, na parte geral, chamadas atenuantes e agravantes genéricas. Eventualmente, em alguma lei especial, pode haver a previsão de alguma circunstância agravante ou atenuante. E por fim, então, são analisadas as chamadas causas de aumento ou majorantes, e também as causas de diminuição da pena ou minorantes. Entendido isto, a reincidência ela se encontra entre as agravantes. E esses 3 enunciados de hoje falam de maus antecedentes e de reincidência. Começando pelo 241, enunciado do STJ de 2000. Diz assim: a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Pois bem, a reincidência, como já dito, é uma agravante e o seu conceito legal está no artigo 63 do Código Penal, conjugado com o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. De acordo com esses 2 artigos, configura-se a reincidência quando o indivíduo é condenado pelo ilícito com trânsito em julgado e após essa condenação pratica outro crime ou outra contravenção. Então nós temos a reincidência com a prática de um crime, posteriormente outro crime, ou pela prática de um crime, posteriormente uma contravenção penal, ou uma contravenção penal, posteriormente outra contravenção penal. Essas contravenções penais sempre no Brasil. Contravenções penais no estrangeiro não influenciam aqui, ok? Pois bem, por uma falha legislativa, o indivíduo que pratique um crime, ok, no Brasil ou no estrangeiro, com trânsito em julgado, se posteriormente ele praticar uma contravenção penal, não será reincidente. Houve essa falha. Então, lendo o 63 do Código Penal, artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, nós temos esse conceito legal. Ainda o 64 do Código Penal nos traz 2 situações muito importantes, dizendo que não configura a reincidência no caso da prática anterior ser de crime militar próprio ou também do crime político. Uma escolha legislativa que nós temos aí no artigo 64, inciso de número 2. Por sua vez, o inciso 1 traz a previsão do chamado período depurador. Então, se o indivíduo comete o ilícito, é condenado com trânsito em julgado, e essa pena é cumprida, extinta, e após essa extinção ou cumprimento passarem esses 5 anos, após 5 anos ele pratica um crime ou uma contravenção penal, não estará mais configurada a reincidência, porque passou esse período chamado depurador. É isso que nós temos como reincidência, que é uma circunstância agravante. Lembrando que no sistema trifásico há uma gradação. Havendo circunstância judicial, em regra, se aplica aí a fração de cerca de 1/8, ok?
e havendo agravante e atenuante, fração de cerca de 1/6. Não são valores absolutos, mas é o que normalmente se aplica conforme a jurisprudência e doutrina, diferente das causas de aumento e diminuição, que já vem com o percentual previsto em lei. Pois bem, e maus antecedentes? O que seriam isto? O artigo 59 não fala em maus antecedentes, fala em antecedentes, mas é praxe na doutrina e jurisprudência, então, considerar maus antecedentes. E, diferente da reincidência, os antecedentes não têm um conceito legal. Mas, basicamente, por exclusão, maus antecedentes diz respeito a todos os envolvimentos judiciais do indivíduo que não configuram a reincidência. Ok? Basicamente, essa ideia, com alguns temperamentos que veremos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a seguinte situação, uma contravenção. Então, dentro daquela falha legislativa em que o indivíduo comete um crime, é condenado, após a condenação comete uma contravenção, não há reincidência. Mas essa situação pode configurar maus antecedentes. Ok? Outra situação interessante, já decidido pelo STJ, inclusive agora em 2020, né, ano passado, 2020, em sede de repercussão geral, aquelas condenações que não mais configuram reincidência por conta do transcurso do período depurador, condenações a mais de 5 anos, configuram maus antecedentes. Ok? Outra situação interessante, a chamada reincidência sobejante. Vamos supor que o indivíduo ele praticou 2, 3, 4 crimes, condenados em todos, e comete um novo crime. Ele é reincidente. No momento de se aplicar a pena, o que nós temos aqui? 3 processos, 3 condenações. O julgador ele pode aqui aplicar uma dessas condenações como maus antecedentes e outra como reincidência. Ok? Seria a chamada reincidência sobejante. Outra situação interessante. Imagine que o indivíduo praticou um crime em março de 2020. Ok? Praticou outro crime em julho de 2020. Então, antes de julho, ele tem um fato criminoso. Ele praticou, mas não foi condenado. Como ele não foi condenado ainda, não há configuração da reincidência, porque em julho ele não foi condenado ainda pelo fato praticado em março. Mas vamos supor que agora o julgador está fazendo o cálculo dessa pena do crime praticado em julho. E agora, ok, meses depois, já há a condenação do fato anterior, do fato praticado em março. Há aqui a configuração dos maus antecedentes, muito embora não haja como configurar como reincidência, porque importa é o fato, para maus antecedentes, o fato ser anterior à nova prática, ainda que não houvesse, à época, a condenação transitada em julgado. Isso é muito importante entender, esse é o entendimento do STJ e STF, ok? Então, nós temos essa diferenciação entre maus antecedentes e reincidência. Outras situações importantes aqui de mencionar, que, por exemplo, crimes militares próprios e crimes políticos também não configuram maus antecedentes. Atos infracionais praticados pelo indivíduo quando menor também não configuram maus antecedentes. Ok? Entendido isto, o que diz o enunciado 241 do STJ? Se eu tenho uma condenação, ok, que configura a reincidência, não há como aplicá-la como mau antecedente e, ao mesmo tempo, como agravante reincidência. Isso geraria o chamado bis in idem, ou seja, a punição dupla pelo mesmo fato. Então, vou ler novamente, diz assim, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Leia-se maus antecedentes. Então, se eu tenho apenas uma condenação, ela deverá ser configuradora da reincidência, ser aplicada na segunda fase, como agravante. Se eu tenho mais de uma, a chamada reincidência sobejante, como já dito, pode sim ser aplicada uma como circunstância judicial e outra como agravante. O enunciado 444, por sua vez, baseado na presunção da não culpabilidade, que está no artigo 5º, inciso 57, nos diz o seguinte, esse enunciado é de 2010. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ou seja, não se configura como reincidência, e muito menos como maus antecedentes. Então não configura como maus antecedentes de forma alguma a existência de inquéritos policiais ou ações penais que ainda não terminaram. Então, se o indivíduo está sendo julgado hoje por um crime e na folha corrida dele existem inquéritos, ele está respondendo a inquéritos,
ele está respondendo ações penais que ainda não foram concluídas, isso não pode ser levado em consideração nem como maus antecedentes, nem como, muito menos como reincidência, porque fere a definição legal, nem como conduta social, muito menos como personalidade do agente, que são circunstâncias previstas no artigo 59. Personalidade tem a ver com a pessoa, a conduta social com seus relacionamentos no trabalho, na vizinhança, na família. Os maus antecedentes têm a ver com envolvimentos judiciais e inquéritos e ações penais em andamento não podem configurar essa circunstância judicial ou mesmo agravante, enunciado 444 do STJ, e temos também a repercussão geral, tema 129 do STF, julgado em 2014, com o mesmo entendimento. Para encerrar esse vídeo, nós temos o enunciado 636, mais recente, de 2019, que fala um pouco sobre a comprovação desses maus antecedentes ou da reincidência. Diz assim: a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Então, esse histórico, para ser comprovado, não há necessidade de uma certidão judicial, por exemplo. A folha de antecedentes, que está em posse da segurança pública, por exemplo, é o suficiente, desde que elas demonstrem condenações transitadas em julgado. Ok? Não são considerados, volto a dizer, inquéritos policiais, simplesmente, ou ações penais em curso. E por que esse entendimento da súmula 636? Porque é um documento público. As folhas de antecedentes criminais é um documento público, tem fé pública, traz os dados necessários, o nome do indivíduo, a data do trânsito julgado, o número da ação penal, ok? Isso é tranquilo e pacífico. Tanto é que há entendimento do STJ que a mera informação trazida de sites, de sítios eletrônicos de tribunais, serve para demonstrar. Até porque cabe também ao réu, ele poderá demonstrar que essas informações eventualmente estão erradas ou são falsas. Ok? Pois bem, espero que tenha gostado dessa análise, desses 3 enunciados acerca de maus antecedentes e reincidência. E qualquer dúvida, eu aguardo os comentários. Agradeço por curtir o vídeo, por compartilhá-lo e também por estar inscrito em nosso canal. Em breve voltaremos comentando novos enunciados do STJ, do STF. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.